Graças a Deus. A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Estou aqui em casa, como você pode perceber. Eu estava lendo aqui a palavra e quero compartilhar algo no seu coração. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 1, diz o título da mensagem, né? A visão de Isaías e o seu chamamento. Observe o que diz o final do título, né? O seu chamamento, um propósito de Deus na vida de Isaías. Um chamado de Deus na vida de Isaías, um plano de Deus na vida de Isaías. O quão grande era os projetos do Todo-Poderoso para a vida de Isaías. Você vai perceber nesta mensagem que Deus também tem planos para a tua vida, que Deus também tem projeto para a tua vida, que Deus tem coisas grandes para a tua vida, Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Agora que você não pode é parar de lutar, tem que continuar em frente. Olha o que diz a mensagem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo de glória. Olha o que disse o profeta Isaías. O profeta Isaías, você observa que ele começa narrando a história da sua vida. No início do livro de Isaías, né, capítulo 6, versículo de número 1, e ele começa narrando pelo início trágico, dramático, doloroso, difícil. Por quê? Ele começa narrando a história da sua vida, contando a história de um rei chamado Uzias, era o rei de Israel na época, o qual era muito amado por todos, era muito respeitado por todos, querido por todos, o qual as pessoas muito amavam. E Isaías começou a reinar como profeta. Isaías ele começou a comandar como profeta, viver como profeta, exatamente em um dos piores momentos da sua vida. Quando Isaías estava começando, observe que aquele rei que era tão amado pelo próprio Isaías e por todos veio a morrer. Por isso que ele diz, no ano da morte do rei Uzias. Então, o que a Bíblia está nos ensinando com isso? A Bíblia está nos mostrando que o profeta Isaías tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para parar com o seu chamamento. Ele tinha tudo para deixar o seu chamado de lado. Ele tinha tudo para abrir mão do propósito que Deus tinha na vida dele, para abrir mão do plano que Deus tinha para a vida dele, do projeto que Deus tinha para a vida dele. Mas você observa que o profeta Isaías, por sua vez, entendeu que o plano que Deus tinha para a vida dele era maior do que o momento difícil que ele estava enfrentando. O projeto que Deus tinha para a vida dele era maior do que aquele momento que ele estava vivendo. O que Deus tinha para a vida desse profeta chamado Isaías era infinitamente maior do que aquele momento de dor, de angústia, aquele momento de dificuldade que ele estava enfrentando. Naquela época, os profetas usavam carteirinha de profeta para se identificar aonde chegasse, para que as pessoas entendessem que ali tinha um profeta de Deus. Isaías podia muito bem ter voltado no templo, entregado a carteirinha para o sacerdote e falado, esse negócio de profeta não é para mim não. Ele podia ter voltado no templo, eu estou arrepiado pregando para você aqui, devolver aquela carteirinha de profeta e falar, não, isso não é para mim, eu estou passando pelo momento difícil, estou passando pelo momento de dor, momento de perca, acabei de perder alguém que eu muito amava, acabei de perder o nosso rei que todo mundo amava, o nosso rei que era querido. Não, ele entendeu que ele estava passando pelo momento difícil, mas aquele momento difícil ia passar, e que lá na frente, o plano que Deus tem para a vida dele seria infinitamente maior do que o momento difícil que ele estava passando. Ei, olha o que Deus está falando para você nessa noite. Deus sabe que você está passando pelo momento complicado. Deus sabe que você está passando pelo momento de dor, pelo momento de dificuldade, de angústia. Mas não se compare com o que você está passando agora com o que Deus tem preparado para a sua vida lá na frente. O que Deus tem preparado para você lá na frente é infinitamente maior do que o momento difícil que agora você está passando. É muito maior o plano de Deus, o projeto de Deus, o que Ele tem para a sua vida, do que esse momento de sofrimento que você está enfrentando hoje, que esse deserto que você está enfrentando. Então não desista agora na hora da dor, não desista agora por causa da angústia, não desista por causa do problema, não desista por causa do deserto, não desista por causa da aflição, porque se você continuar em frente, você vai ver que vai valer a pena. Não abra mão do plano que Deus tem para a sua vida, do projeto que Deus tem para a sua vida, não abra mão do que Deus tem preparado para a sua vida. É verdade que Deus sabe, você está passando por um momento difícil, mas o que Ele tem preparado para você vai superar tudo que hoje você está enfrentando na sua própria vida. Então não abra mão do que Deus tem para você.
Mesmo que você esteja passando agora por um momento de dificuldade, por um momento de dor, continue em frente. E você vai ver que vai valer a pena. Porque o que Deus tem para você lá na frente é infinitamente maior do que o momento difícil que hoje você está enfrentando. Tá bom, meus amados? Então não deixe se abater por conta do problema, mas acredite que o que Deus tem preparado para você é maior do que o problema que você está enfrentando hoje. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Forte abraço em nome de Jesus.